Hoje atrasou um pouquinho, mas não passou em branco. Pessoal, resumão semanal, sejam muito bem-vindos. Principais notícias, alguns poucos rumores do mercado de hard PC Gamer, que começa a dar uma animada, vai chegando março, abril, próximo da Computex, começa a vir aquela enxurrada de lançamentos. Estamos esperando novos Ryzen 8000 ou 9000, não sei como é que a AMD vai chamar isso, as novas placas de vídeo da Nvidia e AMD em breve, além de rumores de novos consoles. Vem comigo até o final, todos os tópicos na descrição e rapidinho, bem rapidinho mesmo, uma rápida propaganda. Confiram aí. Windows e Office barato é na GVG Mall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Mineração, pessoal. Nessa hora o Berna Cripto já tá doido assim, ó. Mineração? Quem falou mineração, cara? Pois é. Galera, mineração, vocês sabem, 2021, 2020 deu aquele boom no Ethereum, as placas de vídeo ficaram super valorizadas porque elas rendiam muito no Ethereum. As pessoas compravam uma placa de vídeo, eu lembro, parcelava no cartão em 10 vezes e a mineração rendia mais que a parcela que ela pagava. Então, ou seja, a placa se pagava ao longo das parcelas, no final dos 10 meses você tinha a sua placa de vídeo na mão e podia continuar usando, né, ainda com garantia. Isso depois acabou saindo do auge por conta do Ethereum ter se tornado Proof of Stake, então não dava para minerar Ethereum mais, que é a segunda moeda mais forte do mercado. Mas a mineração de fato nunca acabou, porque ainda existiam outras moedas mineráveis por GPU e a mineração por CPU continua em alta. Caso você queira saber um pouco mais sobre mineração em CPU, eu recomendo o canal do Berna Cripto, que é um cara especializado nisso no Brasil e ele está atualmente com rigs de mineração. Ocorre que essa moeda, acho que é a Cub, que eu não conheço muito ela, está potencialmente trazendo uma nova alta da mineração, não para placas de vídeo, mas para processador, já que ela é uma cripto para ser minerada com um processador apenas. Ocorre que a gente sabe que o Bitcoin bateu a sua alta histórica, chegou a 73 mil dólares, se eu não me engano, depois caiu um pouquinho. Atualmente ele está em 68.291. E isso fez com que todo o mercado crescesse, então a rentabilidade das moedas subiu junto com isso. Aqui a gente vê que essa Cubic, ela estava fazendo por volta de 3 dólares por dia. Tá? Isso já excluindo aqui o custo com energia, segundo essa tabela. 3 dólares por dia em um Ryzen 9 7950X indica que você está fazendo por volta ali, vamos colocar 90 dólares por mês. É um CPU que custa uns 600 ou 550 dólares, não lembro agora quanto custa, mas vamos dizer que você pague isso daqui em 5, 6 meses. Era o que acontecia com as placas de vídeo. Bem no boom, você pagava a placa de vídeo em 5, 6, 7 meses, estava pago o que você rendia. E não à toa, esses processadores, que aparentemente são os melhores para isso, o 7950X, 7900X, estão sumindo das prateleiras nos Estados Unidos, no Brasil. Sempre demora para chegar um pouquinho aqui, mas a gente já vê alguma movimentação em torno disso também, pelo menos enquanto o Bitcoin e todo o mercado cripto continuar em alta. E a tendência é que continue alta por conta do halving do Bitcoin que se aproxima, se eu não me engano, é em abril, né? Onde vai diminuir a oferta de bitcoins, logo se torna ainda mais deflacionária, a tendência é que o Bitcoin exploda e isso daqui pode ficar ainda mais rentável. Eu estive conversando com o Berna e ele fala que esses CPUs podem fazer aqueles ajustes que eu ensino nos meus reviews de TDP, PPT e EDC, e ele fica com um consumo de energia muito baixinho, rendendo pra caramba, cara. Vamos continuar acompanhando essas notícias de perto, eu sigo atualizando vocês, tá certo? Bom, o 14900KS foi enfim lançado, não é apenas um rumor. Esse processador que carrega o rótulo do CPU mais rápido do mercado, pelo menos em clock, mas não necessariamente em todos os cenários, a gente vai explicar para vocês. Temos aqui o excelente review do Tech Power Up, onde eles mostram
A performance em aplicações, que seria a renderização, o 14900KS em estoque é cerca de 3% acima do 14900K. Isso porque ele tem um pouquinho mais de clock. Aí você desbloqueando, power limit, ele sobe aí 1,3%. Tá dentro da margem de erro. Você vê que mesmo ali um 3900K ainda ficam muito próximos dele, porque foi apenas aumentado o clock. Na performance em jogos, a gente pega aqui o Full HD, ele está entregando ali cerca de, vamos lá, 1%, 2% em relação ao 14900K. Mas quem é o verdadeiro king dos jogos é o 7800X 3D, cara. Eu fiz review dele agora, há uns meses, acho que um mês atrás mais ou menos. O CPU é simplesmente sensacional, cara. Isso porque ele ganha do Core i9, a margem não é grande, mas ele ganha do Core i9 custando menos e consumindo absurdamente menos, que é o que a gente vai ver aqui. O mesmo se repete em 1440p, em 4K ele passa um pouquinho aqui, tá dando aqui, deixa eu ver, 1%, enfim, então deu uma margenzinha de erro em 4K. No consumo de energia, olha só, você vê aqui, ó, single thread, 92 watts, desbloqueado, né, em estoque 44. Enquanto isso, o 7800X 3D consome 17. Ainda vez esses dias um cara falou assim pra mim, não, mas na área de trabalho ele consome muito mais, cara. Beleza, olha só, multithread, 7800X 3D 77 no Blender é o que ele de fato consome, cara. Apesar da AMD colocar no rótulo 120 watts, o consumo de energia é 77. É incrível, cara, o que ele faz. Enquanto que o Intel tá fazendo lá, não, 508, tranquilo. 508, o estoque é 374, desbloqueando os limites, 508. Meu Deus do céu, cara. E aí aqui em 47 testes, o consumo médio 208, desbloqueando 245, e o 7800X 3D 49, cara. Então assim, o que a AMD fez? Ela pegou aonde realmente fazia diferença para jogo. Vamos aumentar o cache. E fez muita diferença, cara. O CPU é um campeão em jogos, tá? E agora você tem aqui mais uma adição da Intel, mas que na prática fica mais pro cara que é bem entusiasta e gosta da Intel, cara, porque a temperatura é outro grande problema. Esse baixo TDP do 7800X 3D reflete na temperatura, 64 graus, cara, enquanto que o i9 tá fazendo em estoque 98, jogando, tá? Não é renderização não, é jogando, tá? No Blender, 118 em estoque, cara. Meu amigo do céu. Enquanto que o 7800X 3D faz 82 em estoque, cara. Olha isso. Não é pouca diferença não, cara. Tu já está falando de 40 graus aí, tranquilo, cara. Ok, né? Bom, e aí, a MSI, para não dizer aí, piorar um pouquinho mais a situação, mas ok, a gente entende que os caras, tem gente que é entusiasta, que gosta e tal. Eles liberaram na BIOS uma função para você liberar acima dos 6 GHz. Então o CPU é 6.2 por padrão em 2 núcleos. Eles habilitam para você colocar até 6.4 GHz em 2 núcleos e 5.9 os Z-cores, cara. Então assim, tem esse perfil extra para você ganhar um pouquinho mais de performance. Talvez com 6.4 GHz bata o 7800X 3D, vai consumir uns 600 watts? Vai, mas vai bater ali o Ryzen 7 de 80, né? Os fanboys da Intel ficam putos comigo quando eu falo isso, cara. Mas, cara, esse movimento da Intel, cara, precisa ser revisto, né? A AMD ela pegou uma ideia simples, que é o quê? Vamos aumentar o cache, e aí então continua o quê? Clock, núcleo. O aumento de núcleos é muito bom? É muito bom. Ganha em performance, em aplicações como é o caso aqui, você vê, como eu mostrei para vocês, ó. Em aplicação, um Core i9 ganha muito de um 7800X 3D, porque ele tem muito mais núcleos. Só que também tem um custo de você colocar muito núcleo e muito clock, que é justamente temperatura, consumo de energia. Para quem não liga, aí realmente tem um campeão de multitarefa no PC, tá certo? Bom, e aqui nós temos a Asus com a Z790 Apex em Core, tá? Bateram um recorde de 9.1 GHz justamente com o 14900KS. Então eles mostram que a pontuação no Pi Fast, Super Pi e no Pi Prime com esse clock de 9.117 MHz. É mais de 9.000 MHz, hein? É mais de 9.000, hein? Como diria o Vegeta aí. Bom, 7800X 3D,
assim como eu mostrei no meu teste recente, campeão também no CS2. Tava fazendo, cara, se eu não me engano, coisa de 700 FPS no mapa ali, o Overpass, enquanto que os CPUs, até o i9 fazendo 500 e pouco, tava fazendo bem mais desempenho. E não à toa foi selecionado lá pela PGL, né, um torneio de CS2, para ser o CPU oficial. Como vocês sabem, as máquinas têm que ser iguais para que seja ressaltado o quê? A diferença técnica dos jogadores, da equipe, enfim. Então a máquina vai ter um 7800X3D, uma 4080 e um monitor Zoe. Tá? E eles falam que eles escolheram esse processador porque realmente entrega o máximo desempenho atualmente. Tá? Não necessariamente o 7950X3D, como eu falo para vocês, basta o 7800X3D. Cara, ele realmente é o king dos jogos. Tá? Ele é o king porque ele consegue ter em um único CCD o cache extra, e isso faz muita diferença. Bom, seguindo aqui com a notícia lá na Alemanha das placas RTX 40 Super e 40 normal em queda. Isso é uma coisa bem-vinda, a gente espera que isso reflita por aqui em breve. Nós vemos aqui, ó, desde o anúncio ali no dia 24, 19 de janeiro, a 4070 Super Virtual da PNY, ela veio caindo e hoje se encontra aqui por volta dos 590 euros, né? Lembrando que o preço em euro geralmente é maior que o preço em dólar, tá? Nós vemos aqui, por exemplo, ó, ela saindo de 659 para 589. A 4070 Ti Super saindo de 889 para 840, todas em queda. A 4080 Super de 1109 para 1092, tá? Nós vemos que também que as séries não Super, por exemplo, 4070, 609 para 539, muito provavelmente por conta do lançamento da 7900 GRE. A 4070 Ti, que foi descontinuada, saindo de 889 para 699, uma baita oportunidade, cara. Eu vou montar em breve um PC na minha sala, um PC Mini TX, e eu vou colocar justamente uma 4070 Ti, que é uma placa que está aparecendo por preços muito bons, tem que ficar de olho, em breve eu trago mais detalhes. E a 4080 também descontinuada, de absurdos 1.329 para 1.019, também está em uma boa queda, ficando justamente abaixo do que custa uma 4080 Super, já que ela é um pouquinho inferior, certo? Seguindo aqui, pessoal, com quedas também na 7700 XT, que foi reduzido oficialmente pela AMD para, se não me engano, 419 dólares lá. Esse preço já refletiu no Brasil, a gente já vê ofertas da 7700 XT, que normalmente era oferta na casa dos 3.000, já vimos promoção no giro de ofertas da semana passada, mostrei ela por R$ 2.700, chegou a bater R$ 2.600, então assim, a queda de preço já está chegando por aqui, meio tímida, mas está chegando. E nós vemos aqui no mercado dos Estados Unidos, caindo ainda mais do que a própria queda que a AMD fez por 399, ficando exatamente no preço de qual placa? Da 4060 Ti. E ela é uma placa mais rápida, que tem mais memória, então tem as suas vantagens. A gente sabe que as pessoas preferem NVIDIA, isso numa grande maioria. Quando a AMD tem uma placa mais rápida, no mesmo preço, ou até mais agressiva, ela chama atenção, e é isso que precisa acontecer para eles ganhar espaço no mercado. Então nós temos o modelo Sapphire Pulse Dual Fans aparecendo por 399. Bom, agora nós temos aqui um talvez problema, tá? Eu não vou fazer um alarmismo aqui para vocês, não, mas o que acontece? Lá em Taiwan, o governo local estava apontando os grandes consumidores de energia elétrica, um deles a Taiwan, são consumidores que têm mais de 5 bilhões de quilowatt-hora, tá, nos últimos 2 anos, e a TSMC é uma delas, tá? Potencialmente poderia ter um aumento da energia elétrica para essas empresas de 30%. Fala-se que pode ter em escalas menores de 5 a 10%. E você sabe, essas empresas elas vão acabar repassando isso para as donas dos chips, por exemplo, Apple, Nvidia, AMD, enfim, quem quer que fabrique com a TSMC, e isso vai vindo até o final, e quem acaba pagando sempre é o consumidor final. Para você ter ideia, a TSMC não é pouquinha coisa não, viu? A TSMC, pessoal, tem simplesmente aqui, ó, vamos colocar 57% do mercado, cara. Agora, no último trimestre ali, ó, 61%. Cara, é a maior fabricante de semicondutores do mundo,
tá? Então qualquer coisa que acontece tanto em Taiwan ou com a TSMC afeta diretamente toda a indústria do hardware, e não apenas, mas também indústria automobilística, carros elétricos e outras diversas áreas que usam componentes eletrônicos, certo? Vamos continuar acompanhando. Lembra daquela GPU chinesa MTTS-80, que é uma promessa para o futuro por enquanto distante, porque a performance dela em relação ao consumo é muito ruim, né? Você vê aqui uma notícia dela entregando 60% menos desempenho que um simples gráfico integrado das novas APUs, inclusive já testei no canal o 8700G, o 8600G, em breve vou trazer mais comparativos com gráfico integrado, fiquem de olho e se inscrevam para isso, caso queiram ver os gameplays que eu já trouxe, está aparecendo aqui no canto. Fizeram testes então, apesar dessa MTT já ter ganhado mais de 100% só com otimização de driver, ela está muito longe ainda, cara. Você vê que aqui, ó, ela está entregando metade da performance de um 8700G, de uma APU, cara. Uma APU que consome 65 watts, tá? E a MTTS-80 consome mais de 200, então assim, é uma promessa para o futuro, cara. Por hora, realmente não tem nem como considerar, cara. A performance que ela entrega pelo consumo, e a placa tem 4.000 shaders, a placa tem uma porrada de memória RAM, e mesmo assim, ela está entregando menos que um 8600G, praticamente no nível de um 5700G APU da geração passada, acho que 2021. Então ainda tem muito pela frente, tá? Seguindo aqui para a notícia de um mod chamado NV Straps Rebar Mod. O que acontece? Oficialmente, a NVIDIA trouxe o Resizable Bar para a série 30 quando a AMD foi lá e deu o pontapé nessa tecnologia, porque já existia isso no mercado, mas a AMD falou, vamos habilitar o Smart Access Memory nas placas RX 6000, que é basicamente o Resizable Bar com o novo nome comercial que a AMD quis dar. A NVIDIA olhou para aquilo e falou, cara, quer saber? Vamos colocar também nas placas... Não tinha no lançamento. A NVIDIA foi e colocou depois que a AMD colocou. Beleza. Só que aí as placas 20 e 16 ficaram de fora da brincadeira. E o Resizable Bar, cara, tem jogos que você ganha 15, 20%, cara. Basicamente você expande o acesso que o CPU pode enxergar na totalidade da VRAM da placa. Antes ele via só uma porçãozinha pequena, 256 megabytes. Agora ele pode acessar completamente a VRAM, pula várias etapas e ganha performance prática. Esse mod, ele potencialmente pode danificar a sua placa-mãe, não assim explodir a placa-mãe, mas bricar ela seria a palavra certa, né? Onde você pode ter um firmware, uma BIOS corrompida e precisar estar regravando até fisicamente com aquelas presilhas assim, né? Porque eles fazem o quê? Eles modificam a forma como o firmware negocia o Resizable Bar com a GPU durante o boot. Então é feita uma modificação na BIOS, e isso nem sempre é estável, né? Bom, e você precisaria confiar nos caras do mod para saber se isso realmente só tem a modificação e não algo a mais para isso, né? Mas basicamente eles pegam placas-mãe que não são compatíveis e modificam para que elas passem a funcionar. Tem duas formas de você fazer o Resizable Bar funcionar. Uma é alterando a BIOS da placa-mãe, outra é alterando o driver da placa de vídeo, só que no caso das NVIDIA são drivers assinados digitalmente e você não consegue fazer essa alteração, ou pelo menos não com facilidade. A BIOS é um caminho mais fácil, mas também tem uma grande variedade de placas-mãe disponíveis e uma hora ou outra pode dar algum tipo de problema. Então, atenção e cuidado. Pessoal, já fazem 7 anos desde o lançamento da GTX 1080 Ti, cara, essa placa foi realmente fantástica. Numa época onde as 80 Ti ainda custavam muito abaixo dos $1.000, ela foi lançada, se não me engano, por 699. Eu estava no lançamento dessa placa lá nos Estados Unidos, cara, junto com o PC Facts, por exemplo, estava lá comigo também, e acompanhei de perto e testei, já trouxe a placa na mala, né, trouxe ela debaixo do braço para chegar aqui e testar. É uma placa que entregava um salto de performance muito top em relação a 1080, inclusive no mesmo preço da 1080, cara. Aí caiu o preço da 1080 original. Hoje, ela ainda é uma placa boa, ela fica um pouco defasada em alguns quesitos, porque ela não é compatível totalmente com o DirectX 12 Ultimate, logo ela não tem o Mesh Shaders, né, que acaba fazendo falta em alguns jogos modernos. A gente viu o Alan Wake trazendo otimizações para o Mesh Shaders,
Então ela ainda é uma placa forte, mas alguns jogos mais recentes ela acaba ficando um pouco defasada. Quem tem, com certeza mantém, e esse design aqui, cara, dela é maravilhoso, cara, é uma placa muito bonita, embora esse design sim é muito quente, mas em termos de beleza, cara, a Nvidia, particularmente eu gostava muito mais desse design de Founders do que os designs atuais, cara, esse aqui ele parecia muito mais bonito, tá? Ok. Seguindo aqui então, pessoal, com a Zotac, que está expandindo para a inteligência artificial, tá? Eles estão criando então o quê? Workstations no formato torre, padrão, nome Zotac, com aberturas frontais, traseiras, aberturas em cima, e racks convencionais para você colocar ali diversos hardwares. Eles falam que estão trabalhando tanto com processador Intel quanto processador AMD e até o suporte de 10 GPUs, aqui no caso enfileiradas tanto na torre quanto nesses racks. Então eles estão expandindo porque eles estão vendo que inteligência artificial sim é o futuro. Como vocês sabem, a Nvidia no último balanço lucrou 10 vezes mais com inteligência artificial do que com o GeForce. 10 vezes mais, cara, o negócio está explodindo. Não à toa as ações da Nvidia estão disparando. Agora, uma coisa que você pode comprar e é bom ficar de olho, pessoal, a gente sabe que o AliExpress tá meio complicado, né? Tem muita coisa que deixou de valer a pena, mas ainda tem coisas interessantes. SSD, por exemplo, tá difícil você encontrar um lá, mas agora vai ter o aniversário do AliExpress no dia 18 de março, começa meia-noite, entre domingo e segunda. Eu vou estar em live aqui no canal desde domingo à noite, tá? E aqui você tem um SSD Hiksim, que é um excelente SSD, já fiz review no canal, tá? Tem hardwares bem sólidos ali de marcas importantes e funciona muito bem. Gen 4, 7.450 MB por segundo. Observa aqui, ó, o de 1 TB, Lucas, está 344, vai ter um imposto de 319, não vale a pena, mas calma, olha só. Ele vai cair para 321, tá? Vai ter o cupom de desconto de 63, válido até as 4 horas da manhã daquela madrugada, tá? Vai ter um cupom de desconto de 63, às vezes eles podem mudar o cupom, mas a previsão é que tenha um cupom aqui. Na prática, e aí com o cupom de desconto da própria campanha de R$25, ele deve cair abaixo de $50, deve ficar por volta entre 240 a 280 reais. Então é difícil você achar 1 TB no Brasil, até Gen 3 você não acha mais por menos de R$300, e um Gen 4 nesse preço com os impostos já inclusos é bem interessante. E o Gen 4 nesse preço, com os impostos já inclusos, é bem interessante. Fique de olho, aniversário do AliExpress, não compre agora, coloque no carrinho e aguarde o início da campanha. E nos vemos domingo à noite aqui no canal. Bom, aqui nós temos então a 3050 de 6 GB, eu fiz recentemente um vídeo sobre isso, assista aqui no canto, onde eu explico um pouco do propósito dela, que é para substituir placas de entrada, 1650 por exemplo, mantendo essa placa sem o conector de alimentação, então com um consumo de apenas 75 watts, 2 slot, PCI Express, só que aumentando a VRAM, porque até então você não tem uma placa de 6 GB com 75 watts, você tem as suas placas de 4 GB, então você eleva um pouquinho isso, até porque a 1650 é uma placa bem relevante, veja a Steam, segunda mais usada. Assista o vídeo se não assistiram ainda. Agora, esse tipo de placa, low profile, faz todo sentido. Já que eu estou comprando uma placa low-end, que não tem um conector de alimentação, vamos comprar uma placa compacta, uma placa rebaixada, como vocês podem ver aqui, ó. Isso serve para gabinetes bem mais compactos, tá? E ainda mantendo uma boa temperatura, já que a ASUS está colocando 2 fãs, a GPU realmente consome muito pouco, não vai ser um problema. Então o propósito dessas placas é ser de baixo custo, ainda falta o baixo custo no Brasil. Complicado, mas quem sabe um dia por R$700 essa placa apareça aqui e faça sentido para quem quer começar, inclusive com DLSS. A placa tem suporte RTX, tá? Aqui nós temos a Thermaltake lançando um cooler para SSD M2, eu fiz recentemente vários testes de cooler para SSD, e esse aqui eu achei interessante porque eles focaram onde mais faz diferença, que é o que? O controlador. Enquanto as NANDs podem trabalhar com uma temperatura maior, o controlador, quando chega ali a 75, 80 graus, ele já começa a reduzir a performance, cara. Então olha o que eles fizeram. Eles colocaram o dissipador atrás, thermalpad e SSD. Aí você vê thermalpad em cima, um heat pipe bem posicionado em cima do controlador, a fanzinha exatamente em cima da área do controlador. Aonde mais faz diferença colocar a fanzinha. Na prática ele vai ficar dessa forma aqui, ó, compacto e com fã. Normalmente nós vemos alguns com fãs são um pouco maiores, esse aqui acabou ficando compacto e bem discreto.
Agora resta ver um teste. É difícil ver porque é uma coisa mais simples, mas quem sabe a gente vê alguma coisa. Falando na Thermaltake, cara, um detalhe bem interessante, fonte SFX, aquelas fontes ultra compactas, cara. Na foto às vezes você não consegue entender, mas cara, ela cabe na palma da minha mão, essa fonte. Ela é muito pequena. Você vê a dimensão dela aqui, ó, 125, cara, 12 centímetros por 10 centímetros por 6 centímetros. Ela é muito pequena, cara. Isso aqui é voltado para mini PCs, mini TX, alguns PCs micro ATX também montam com ela. E o tamanho não é documento, porque a fonte, apesar de pequena, cara, ela consegue entregar até 1000 watts em alguns modelos. Então, como a tecnologia avançou para você conseguir colocar 1000 watts dentro de uma fonte que cabe na palma da minha mão, com eficiência, com um ripple de menos de 30 mV, com hold up time de 17 milissegundos, tá? E com PCI 3.1 e o conector novo 5.0. Bem interessante. No meu PC Mini TX eu vou estar montando com uma fonte SFX desse tipo, tá? Aqui nós temos um mini PC também bem incrível, cara. Olha o tamanho disso daqui, parece um smartphone. Você vai observar que ele não tem nenhum tipo de ventilação. Apesar dessas micro aberturas para facilitar um pouco a entrada do ar, ele não tem ventilação, cara. E isso torna ele uma máquina bem silenciosa. Olha o tamanho dele em comparação com os monitores. Tem suporte a você ligar 2 monitores aqui, porque ele tem duas saídas HDMI, tá? Para quem quer levar o PC para onde quer que seja, lógico, não vai dar para jogar nele, mas cara, olha só que interessante. 14 centímetros por 2 centímetros, é um smartphone basicamente, cara. Não tem bateria interna, tem CPU Intel de 4 core, 4 threads, gráfico integrado de 24 unidades de execução, 8 ou 16 GB de memória, uau! Tá? E o eMMC, que é o storage, de 128 ou 256. Cara, tem alguns eMMC que são tão rápidos quanto SSD SATA. Tá? Então o negócio não é necessariamente ruim, não. E vem com Windows 11, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, porta de rede 1 gigabit e HDMI 2.1, cara, bem interessante. Ainda vem com USB 3.2 de até 10 gigabits, USB tipo C e um USB PD para você fazer a carga dele em 25 watts. Muito legal, cara. Seguindo aqui com a Seiko, uma empresa japonesa que está fazendo parecido, na verdade já fizeram isso aqui antes, tá? Mas faz parecido com as placas Asus Noctua, você já deve ter visto, né? Basicamente eles pegaram as fãs da Noctua e colocaram na placa de vídeo deles. Confesso que esse design não ficou tão bonito quanto o que a Asus faz, porque parece que é uma adaptação, né? Você vai ver aqui, ó, olha, os parafusos aqui na parte da frente. Parece que é só o quê? É só as fãs, vamos colocar um frame em cima só para travar as fãs e fixa. Eu acho que não ficou tão bonito assim, cara. Mas é funcional, porque normalmente essas fãs são muito poderosas e faz com que o hardware fique muito frio e bastante silencioso ainda. Eles apontam que a placa tem 3.8 slots, então não é qualquer gabinete que cabe, tá? Geralmente os gabinetes na vertical, até na horizontal cabem, mas enfim, tem gabinetes, alguns menores que não cabem tanto. E prometem até 37 decibéis de carga, que não é uma carga tão alta assim, tá? Porém só vende no Japão. Agora eu vi um gabinete bem legal aqui da Jonsbo, cara, não é novidade, mas já existe alguns desses no mercado, onde eles fazem isso daqui, ó. Você tem então esse acrílico ou vidro, acho que isso aqui não deve ser vidro, né, para fazer essa curva aqui. E ele faz a curva sem ter aquele pilar do gabinete no meio, assim você consegue ter uma ampla visualização da parte interna. Isso fica muito legal, especialmente naqueles gabinetes onde você tem os fios, tudo para a parte de trás, o cabo de 24, o cabo de 8 pinos que tem surgido recentemente. E aí eles lançaram aqui a versão... Essa versão ela combina bem com placas TUF, né? Essa linha amarela, queimada, assim, fica bem legal com linha TUF. E a linha branca também incrivelmente bonita, montaram com setup Asus. Eu achei bem legal, bem interessante esses gabinetes. Observa que ele tem aquela ideia do aquário, né? Que ele vai lá para trás e a fonte fica escondida, aproveitando toda a parte da frente para a visualização do seu gabinete. Muito bacana. Seguindo aqui, pessoal, com a AMD, que está enviando arquivos JSON necessários para o PMU, Performance Monitoring Unit, do kernel Linux. Assim eles conseguem visualizar as métricas de desempenho e os sensores do processador Zen 5. Isso indica que, se eles estão trabalhando para que eles consigam visualizar o hardware, monitoramento, performance, significa que Zen 5 está muito próximo. É esperado que a AMD anuncie o Zen 5 durante a Computex no final de maio, daqui a cerca de 2 meses.
Cara, se o Zen 4 já trouxe o salto de desempenho que trouxe, imagina o Zen 5. O que eu espero do Zen 5? Eu espero que o Zen 5 traga, no mínimo, o desempenho do 7800X 3D, por exemplo. Um 9800X traga o desempenho do 7800X 3D, porém sem o 3D V-Cache. Entendeu? Aí a versão 9800X 3D campeã de desempenho. Talvez venha até mais performance, espero de repente me surpreender. Agora seguindo aqui com o Qualcomm Snapdragon X Elite, que foi feito o benchmark contra o Intel Core Ultra 7 155H, ambos mobile. O que nós vemos aqui, pessoal, no Visual Studio, eu não entendo aqui o que esse cara escreveu, mas o tempo em segundos aqui, você vê que o Snapdragon Elite faz em 37, bem menos que um Core 7 Ultra 155H, que é um processador recém-lançado. A gente vê aqui no 3D Mark GPU, o Snapdragon Elite entrega apenas um pouquinho a mais, consumindo 28 watts. Agora, na inteligência artificial, no AI Inference do UL Procyon, que eu também utilizo, graças à maior quantidade de núcleos de NPU, ele faz 1720, que é uma performance absurda, cara, em relação ao Intel fazendo 476. Tudo bem que aqui está usando APIs diferentes, o Qualcomm SNPE e aqui o Intel Open Vino, então isso também influencia nos resultados. É promissor, a gente espera que isso aqui amplie o mercado e chegue a outros lugares em breve. Pessoal, agora no campo dos rumores e vazamentos, coisas que aparecem aqui não são exatamente confirmadas, pode vir se confirmar no futuro. PlayStation 5 Pro pode trazer uma nova técnica de Super Resolution First Party deles mesmos, chamado de PlayStation Spectral Super Resolution ou PSSR. Basicamente é algo parecido com um DLSS, só que proprietário deles, utilizando inteligência artificial de até 300 TOPS, que é uma forma de medir a inteligência artificial, tá? Que iria fazer com que a performance potencialmente subisse pra caramba. Tá? Nos documentos vazados, eles citam que o PlayStation 5 Pro, observa aqui, ó, pode entregar até 62 teraflops em 16 bits, tá? E em 32 bits, que é onde normalmente as pessoas olham, seria algo em torno dos 45% mais rápido em relação à geração passada. Algo como 33,5 teraflops. Lembrando para vocês que por ser potencialmente uma RDNA 3, é como se fosse uma 7800 XT, alguma coisa do tipo. Ainda assim seria uma placa incrivelmente forte, cara. E olha só, 4 vezes mais performance em Ray Tracing, cara. Isso aqui é basicamente um PlayStation 6, tá? É um salto de geração muito bom 4 anos depois. Eu vejo o pessoal que tem PlayStation 5 reclamando. Nossa, meu Play 5 então não fazia sentido, porque, cara, um console mid-gen que é lançado no meio das gerações com um salto de performance de 4 vezes no Ray Tracing, cara, é realmente absurdo, cara. Pra vocês terem ideia que o Series X tem 12 teraflops FP32. Aqui estaria saindo para 33, cara. Um salto de performance realmente bem grande, tá? E eles falam aqui, ó, que pode ser no Ray Tracing, então, de 2 a 3 vezes mais rápido que o PlayStation 5, em alguns casos 4, tá? E com essa nova técnica de Super Resolution proprietária, potencialmente suportando resolução como 8K, falavam isso no PlayStation 5, PlayStation 5 8K hoje em dia ninguém fala mais disso, porque a gente vê que o 4K já é meio que o limite máximo dele ali, tá? Ainda resta até a otimização, eles falam que a otimização está vindo e pode haver redução até mesmo de tempo de resposta e potencialmente melhorar o desempenho no futuro. É esperado que o PlayStation 5 Pro seja lançado em novembro desse ano, como sempre é, próximo das vendas de final de ano. Temos aqui rumores da Sony trazendo mais um jogo para o PC, isso aqui é completamente esperado, vai acontecer, porque o Last of Us Part 1 já veio para PC no ano passado, foi um sucesso de vendas, apesar daquela Iron Galaxy que fez o port, ter feito o port totalmente cagado. Hoje já está bem redondinho, roda bem, tá? Espero que a Nixxes assuma esse port aqui. E, cara, Last of Us Part 2 é um jogo incrível, velho. Um jogo que me marcou muito, eu já zerei 2 vezes e gostaria muito de jogar no PC também. Ele foi lançado em 2020 pro PlayStation 4, foi lá que eu zerei ele, tá? E espero que venha. Mas, cara, isso aqui é certeza. Vai vir, até porque lançou um, não tem por que não lançar o 2. E coincide com a chegada da segunda temporada da série na HBO. Então você tem um anúncio no PC que acaba impulsionando a série e vice-versa. A série impulsiona também quem tem o jogo para PC.
É esperado que haja um anúncio desse jogo no próximo mês, a data de lançamento provavelmente para o final do ano ali, cerca de setembro a outubro. Como vocês sabem, em maio vem Ghost of Tsushima, tá? Foi lançado junto com Last of Us Part 2 no PlayStation 4 em 2020. Então é esperado que por volta de outubro, novembro venha o Parte 2 para PC. E na semana que vem lança o Horizon Forbidden West, teremos teste no canal, tá? Ainda é esperado outros jogos como God of War Ragnarok, que com certeza vai vir, porque lançou o God of War 2018 no PC, vai lançar o Ragnarok também. Gran Turismo 7, muita gente esperando esse, Demon's Souls também em breve para a plataforma definitiva. E a Sony tem interesse em lançar Day One, hein? Olha o Helldivers aí, cara. Bom, aqui nós temos então rumores sobre a nova GPU da NVIDIA, as novas GPU, as variantes da GPU RTX 5000. O que acontece? É esperado que nas novas GPUs 5000 Blackwell teremos 5 variantes, onde a flagship seria a GB202 com incríveis 192 Streamer Multiprocessors grupo de núcleos, tá? E você teria a GP203 como uma intermediária deles, potencialmente com um barramento menor. Aí se você for ver aqui, ó, essa GP202 teria 512 bits, com a memória GDDR7, isso aqui seria, cara, 1.7 terabytes por segundo de largura de banda, incrível. A GB203, Lucas, só 256 bits, mas a gente viu o que a D103 fez com 256 bits, né? Olha o quanto que rende uma 4080 Super, cara, com 256 bits, né? Porque ela tem muito cache L2, isso aqui impacta totalmente no menor barramento, então faz muita diferença. Agora, no outro rumor, a gente vê que ela potencialmente traria memórias do GDDR7, até de 28 gigabits por segundo, e você teria aqui uma largura de banda absurda, cara. Absurda, olha só isso aqui, 1792 gigabytes por segundo, cara. Bizarro, cara. Configurações de memória ou 16 ou 32. Pessoal, eu fico por aqui, mais um resumão, espero que tenham gostado. O resumão acaba se estendendo, eu gosto de explicar bem as coisas, meio que bater um papo com vocês. Domingão nos vemos aqui, amanhã, inclusive domingo eu vou postar um vídeo para vocês, por volta do meio-dia, tá? De alguns produtos bem legais para você ficar de olho no AliExpress, e à noite estaremos em live. Um grande abraço, muito obrigado, e confira os vídeos que foram postados durante a semana, caso você esteja sem fazer nada por aí, quer ver uns videozinhos de hardware, dá uma olhadinha. Valeu, falou, até o próximo vídeo.